Efésios capítulo 5, versículo 28. Assim devem os maridos amar as suas próprias mulheres como a seus próprios corpos. Quem ama a sua mulher, ama-se a si mesmo. Assim devem. O escritor retoma o tema dos maridos e suas mulheres para dar continuidade aos seus conselhos práticos, no sentido de ver o bem-estar do lar. Neste caso, exortando aos maridos sobre seus deveres domésticos para com as suas esposas. Percebe-se que estas recomendações do apóstolo não eram ensinos vagos, em que os seus leitores ficassem à vontade para rejeitar ou pôr em prática. Porém, era um dever dos maridos amarem suas próprias esposas, quando o escritor ele escreve: assim devem. Essa era uma ordem expressa do apóstolo dos gentios para os irmãos que faziam parte da Igreja de Cristo ali na cidade de Éfeso. Assim devem os maridos. O Evangelho de Cristo é completo quando se diz que ele é a legislação de Cristo para sua igreja, porque no Evangelho nós encontramos ensinos sobre todas as áreas da vida, principalmente para a boa formação da estrutura familiar. Neste caso do nosso texto, ora, aqui estamos comentando, a exortação do escritor é para os maridos, que deveriam ter responsabilidades para com suas esposas, não somente esperando delas que lhes fossem sujeitas ou submissas, mas que eles amassem suas respectivas esposas como um dever cristão, fazendo assim parte da doutrina para a Igreja de Cristo Jesus. Assim, devem os maridos amar. Paulo repete seu conselho em forma de exortação aos maridos que se dedicassem em amar suas esposas, porque assim sendo, elas se sentiriam seguras ao ponto de também lhes prestarem respeito total e também submissão. O marido que ama a sua esposa lhe dá a devida atenção, cuida dela como cuida de si mesmo, até porque as Escrituras dizem que não serão mais dois, mas sim uma só carne, um só corpo, e a bênção de Deus vem sobre o casal e sobre toda a família. Assim devem os maridos amar suas próprias esposas. Estas recomendações do escritor estão voltadas para os leitores que faziam parte da Igreja de Cristo, que estava na cidade de Éfeso. Isso conjecturamos porque o homem natural não pensa desta maneira, até porque o homem ímpio devota seu amor
primeiro a si mesmo, depois aos seus bens materiais e, por último, se sobrar espaço para o amor, ele dedica para quantas mulheres ele tiver. Já o cristão verdadeiro deve seguir a palavra de Deus no que diz respeito a estes conselhos do apóstolo Paulo. Assim devem os maridos amar suas próprias esposas como a seus próprios corpos. Um homem de sã consciência e que não tenha problemas neurológicos ou patológicos, ele procura cuidar do seu próprio corpo, tomando banho sempre que possível, alimentando diariamente por várias vezes e procurando evitar que danos sejam feitos ao seu próprio organismo. Assim devem os maridos cuidar de suas esposas como cuidam do seu próprio corpo, porque são dois em uma só carne ou corpo. Assim devem os maridos amar suas próprias esposas como a seus próprios corpos. Quem ama sua mulher dedica seu amor por inteiro somente a ela, sem dividir com outras amantes. Neste senso de amor genuíno pela legítima esposa, não deve haver lugar para as traições, nem para o adultério, coisa que infelizmente tem se tornado comum no seio da sociedade moderna dos últimos dias. Esse amor que deve haver do esposo para a sua mulher se traduz em fidelidade, muito cuidado e atenção a todo momento, durante toda a vida. Finalmente, assim devem os maridos amar suas próprias mulheres ou esposas como a seus próprios corpos. Quem ama sua mulher, ama-se a si mesmo. Quando o casamento é feito de acordo com a vontade de Deus e os cônjuges respeitam as suas normas de acordo com a palavra de Deus, a mulher sendo submissa ao seu marido e o esposo amando a sua própria mulher como a si mesmo, isso cria uma ligação tão forte e verdadeira ao ponto de não serem mais duas pessoas, porém, algo sobrenatural os envolve, ao ponto de se fundirem em uma mesma carne, em um só corpo. Com Cristo e a Igreja não é diferente. O Senhor Jesus está com a sua Igreja na terra e a Igreja o representa de maneira legítima neste mundo. Esta comparação que o apóstolo dos gentios faz entre a Igreja e Cristo, entre o esposo e a sua esposa, é para a edificação do povo de Deus, o belo ensino bíblico para o fortalecimento da estrutura familiar. Quero mais uma vez solicitar a você que, por gentileza, compartilhe este comentário com seus familiares, amigos e conhecidos. Vamos juntos semear a palavra do nosso Deus.